Bom dia para quem está no dia, boa tarde para quem está na tarde e boa noite para quem está na noite. Estou aqui para vos falar sobre uma concepção, uma compreensão de criação, de criatividade. A convite do professor Cristiano. Eu tive a oportunidade de estar na banca de defesa dele, do mestrado. Eu costumo trabalhar o componente natureza da criatividade no programa de pós-graduação em difusão do conhecimento, doutorado, é um doutorado, que atualmente está sediado na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Educação, FACED. E esse componente é tratado de uma maneira muito abrangente, que já revela o que é preciso fazer quando tratamos de criatividade, o que é preciso abarcar quando se trata, quando se define, quando se pretende compreender criatividade como um campo presente na cultura, nas culturas humanas de uma maneira geral e na natureza. Então, nós temos assim a infinidade de possibilidades em torno da pesquisa de criatividade, seja teórica, seja prática. Criatividade teórica, essa discursividade é o que se diz, criatividade prática, o que se faz, o ato criativo, que não depende muitas vezes só de um discurso, não depende de um discurso, é o ato criativo, mas essa separação também é um problema de teoria e prática. Vamos pensar numa junção, uma reflexão que seja uma reflexão da praxis, da ação criativa, da praxis criativa, que é sempre uma atividade de pensamento e de ação, ou seja, a praxis, ela reúne teoria e ação. Então, imagine discutir os dispositivos e ambientes que favorecem a criatividade. Quais são os dispositivos e ambientes que favorecem a criatividade? Esse é um problema importantíssimo. Será que a criatividade depende de ambientes favoráveis? Provavelmente sim, mas há casos em que os ambientes favoráveis não favoreceriam a criatividade por inércia, talvez. Depois, é preciso analisar institucionalmente a criatividade. Como ela é instituída, compreendida, abarcada institucionalmente. Por exemplo, na instituição universitária, nas academias de pesquisa, de produção do conhecimento. Depois, a criatividade deve ser observada sociopoliticamente e também do ponto de vista de criatividades múltiplas, compreendendo a criatividade estética, que não é a única. Ou seja, quando se fala em criatividade, não se fala apenas em arte, evidentemente, se fala de qualquer atividade produzida humanamente. E aí é importante ver quais são as formas de criatividade. Por exemplo, é preciso pensar na criatividade científica, então a invenção científica, é preciso pensar na criatividade artística, a invenção artística e literária, é preciso pensar na invenção filosófica e de pensamento propositivo ou de compreensão, e por aí vai. Assim como a invenção mística caracteriza o modo de ação, de conexão dos seres humanos com o transcendente, com o divino. De repente, é preciso ver, dentro do processo histórico da criatividade, das criatividades, as rupturas e continuidades. Na história, a gente vê que há rupturas com padrões, com modos de pensar, com modos de agir, com modos de compreender. Depois, é preciso ver onde estão os centros, as territorializações e as margens daquilo que está desterritorializado, e os processos de reterritorialização, desterritorialização, reterritorialização. É preciso, então, pensar as memórias, as fronteiras, as heresias, as mestiçagens. É muito complexo o termo. É polilógico, é polifônico, é polissêmico. A criatividade na vida. Em que vida? Na vida aí. Né? As formas, os padrões, os arquétipos, tudo isso pode ser investigado. A Gestalt, que é uma teoria, né, da forma, da percepção, e enação, que é uma teoria
do campo das ciências cognitivas, aquela produzida por Varela, né? Que foi parceiro de Maturana na concepção de uma biologia que pensa, né? Que vê a instância do afeto atravessando a vida associada. Portanto, é importante que se veja o impacto da materialidade do ponto de vista dos processos criativos, em todas as suas frentes, da materialidade, o impacto da materialidade de uma bomba atômica que alguém explodiu. Qual é o impacto dessa matéria, por exemplo? O impacto da materialidade do ponto de vista das configurações de processos criativos, das organizações. E aí a gente tem que ver a criatividade de múltiplas formas. A criatividade na arte, a criatividade na ciência, a criatividade na filosofia, a criatividade na sociedade, a criatividade nos processos simbólicos, místicos, de celebração, enfim, a criatividade nas mitologias, nas cosmovisões originárias, afrodescendentes, africanas, enfim, ameríndias e tudo mais. A criatividade, portanto, envolvendo todas as possibilidades de ação que se encontra diante de nós, como o campo dos gestos, dos construtos que nos copertencem, ou melhor, que fazem parte da nossa constituição como seres da natureza, seres sencientes. O status do imaginário, né? A dimensão do imaginário é uma dimensão extraordinariamente ampla, importantíssima para se discutir quando se pensa e se medita sobre a criação, a criatividade. E territórios, desterritorializações, reterritorializações de tudo aquilo que diz respeito a processos imaginários e a processos de compreensão múltipla, né, do mundo da vida. A complexidade e a criatividade, a teoria da complexidade, a compreensão da complexidade hoje emergente nas epistemologias, regras, revoltas, metáforas, traduções, abduções, intuição, né? Essas dimensões que a gente pode contemplar, investigar em livros, em textos, enfim, rastros que foram deixados pelos nossos antepassados, pelos que nos antecederam, aqueles que vieram antes de nós na construção das sociedades humanas. Então, é preciso também ver a criatividade e a espiritualidade. Olha, porque a espiritualidade é um campo que não se refere apenas à religião, refere-se a uma relação do ser humano com o transcendente, com o mistério, que é algo que ultrapassa qualquer medida de redução, qualquer redução possível e imaginável. Portanto, é algo da experiência insubstituível, incomunicável, né? Da experiência própria e apropriada, que é sempre uma experiência num coletivo, num instante do tempo que passa, que escorre e que é múltiplo. O particular, a singularidade, e o universal, aquilo que é comum a todos, aquilo que está presente em cada caso, e a criatividade, portanto, pensada nessas múltiplas facetas, facetas que se multiplicam, e isso aqui é apenas um destino que pode ser tratado quando queremos compreender criatividade e queremos ter uma consciência mais precisa do que se faz do que se pensa quando se diz criatividade, o que se faz quando de fato se define o ato criador. Também eu costumo trabalhar numa concepção de que a criatividade é algo que está fora do controle das racionalidades lineares, porque é inerente ao dinamismo da vida natural, da vida que perpassa todos os planos de constituição do que é possível compreender como universo ou multiverso, em todas as suas direções e sentidos. Então, considero que na sociedade contemporânea, que é uma sociedade da informação, do conhecimento, da aprendizagem e do controle, e ao mesmo tempo do descontrole, a criatividade é algo que revela a indeterminação dos processos materiais, vitais e mentais do ser humano
e da natureza, porque a natureza também tem essa tríade na sua completude, visível e invisível, né, como totalidade daquilo que nós podemos chamar de matéria-energia, que é inteligente, em atividade transformativa permanente, ou seja, essa matéria-energia compõe tudo que há aí no universo, do micro ao macro, ao meso, né? Então, a criatividade, a gente sabe, na nossa sociedade atual, a sociedade líquida, pós-moderna, assim chamada, né, erroneamente, a criatividade se tornou uma palavra de ordem. Porém, no mundo produtivo hegemônico, no mundo do capital hegemônico, inclusive como uma forma de controle, porque de exclusão, de elitização, de uma classe de seres humanos considerados como gênios, superdotados, com fator de marca, é como se fosse uma espécie de marca, né? Portanto, de publicidade, estudaram nas mais proeminentes universidades do mundo, nos mais proeminentes centros digamos, de conhecimento e de produção de conhecimento considerados na escala mundial, as universidades ricas. Então, ela se tornou uma palavra importante, fundamental, emergente, aí digamos, nesse equacionamento, não, nessa forma de ser do capitalismo presente, inclusive como uma forma de controle, portanto, de exclusão, de elitização, porque os pobres têm acesso a isso, né, do ponto de vista de uma idealização. Então, gênios, superdotados, são aqueles que passam por cima, muitas vezes, né? São aqueles mais humanizados, são aqueles que são os mais espertos, os mais hábeis para ganharem dos outros, o que é um contrassenso, ou seja, é um desvio que precisa ser corrigido por uma compreensão mais afinada do que somos nós, como seres humanos, pertencentes a uma natureza complexa, e somos feitos de partes que conhecemos e partes que desconhecemos, seja para baixo, seja para cima. Então, a criatividade tendo se tornado uma palavra de ordem, de repente ela também está restringindo o campo daquilo que, em geral, se tenta compreender e definir e dominar como criatividade, para o benefício daqueles que são os ricos, os empreendedores, os especuladores, os banqueiros. Então, na nossa perspectiva, o que nós trabalhamos, a criatividade não é uma exclusividade da espécie humana. Então, gente, isso é uma meditação profunda e necessária, e nem muito menos dos gênios da raça, assim chamados, né? Daqueles nomes importantes que nós consideramos como aqueles que trazem inovação, que trazem potência de transformação, mas há uma ótica viciada aí, essa ótica do individualismo. Em si, a criatividade, na verdade, é um impulso dinâmico que perpassa todos os planos e níveis da realidade, que formam o que nós chamamos de natureza, em suas múltiplas experimentações intermináveis. Olhemos para a natureza para a gente saber que ela está se experimentando o tempo todo. Hoje em dia, a gente tem vários documentários muito interessantes. A Vida no Nosso Planeta, que é um documentário recente da Netflix, com 8 partes, muito interessante, pela estética, pela beleza, pela potência cinemática de você fazer com que as coisas apresentadas pareçam, de fato, com a realidade, né? Uma verossimilhança muito adequada. Aconselho que você dê uma olhada, porque, de repente, aí se abre um universo de potência que é essa natureza e essa terra nossa, que tem se experimentado há 4 bilhões de anos, que é praticamente a idade estimada do planeta Terra, né? Enfim, então, isso tudo nos leva a pensar a tese do devir aberto do conjunto universo do qual fazemos parte.